Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco.
Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone.
Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos, para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria.
Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante
que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá.
Capítulo 4. Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4. Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada
a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença num aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu